Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da segunda Câmara. Em consta presentes, excelentíssimos senhores conselheiros Marisa Serrano e Osmar Jerônimo, e também o representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Em discussão, ato número 9 da sessão ordinária da segunda Câmara, realizado no dia 3 de maio de 2016. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovada. Com a palavra, os senhores conselheiros, aliás, a chefe da Secretaria das Sessões, para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros, para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sob relatoria da eminente conselheira Marisa Serrano, dos quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta a eminente relatora, se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio Martins, para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro presidente Irã Coelho das Neves, conselheira relatora Marisa Serrano, ilustre conselheiro integrante da segunda Câmara, Osmar Jerônimo, nos processos a cargo da relatora conselheira Marisa, a Procuradoria ratifica todos os pareceres emitidos. Com a palavra, a eminente relatora Marisa Serrano, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Osmar, doutor João Antônio, do Ministério Público de Contas, senhores e senhoras, os processos são os seguintes. Os três primeiros são da Prefeitura Municipal de Bonito, tendo como responsável o senhor Jonel Lemos de Souza Brito. O processo 4.681 de 2014 é um processo licitatório para aquisição de gêneros alimentícios. Eu acompanho as manifestações da 6ª ICE e do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido: por declarar irregular o procedimento licitatório e aplicar multa no valor de 50 fermes ao ordenador de despesa por infração à norma legal. Processo 7.502 de 2015, também processo licitatório, aquisição de gêneros alimentícios. Acompanho as manifestações da 6ª e do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido: por declarar regular o procedimento licitatório e pela aplicação de multa no valor de 30 fermes ao prefeito municipal pela remessa intempestiva de documentação obrigatória a este tribunal. E o processo 10.796 de 2015, para aquisição de medicamentos. Eu acompanho manifestações da 6ª do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar a regularidade do procedimento licitatório. Quanto aos próximos processos, o 116.157 de 2012 da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, responsável Nelson Sintra, é um contrato administrativo de número 108 de 2012 para aquisição de materiais de expediente. Acompanhando o entendimento da 6ª ECE e do Ministério Público de Contas, voto no sentido por declarar irregular a execução financeira do contrato e aplicar multa regimental no valor de 50 fermes ao ordenador de despesa por infração à norma legal. Processo 116.539 de 2012 da Prefeitura Municipal de Água Clara, responsável Edivaldo Alves de Queiroz, carta-contrato para serviços de retífica. Eu acompanho as manifestações da 6ª e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar irregular o procedimento licitatório, a carta-contrato e a execução financeira e aplicar multa regimental ao ex-prefeito no valor de 100 fermes em razão da infringência às normas legais e regimentais. Processo 2016-2013 da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Flávio Caiate, contrato administrativo número 110 de 2012 para aquisição de oxigênio medicinal. Eu acompanho o entendimento da 6ª CE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade do procedimento de dispensa de licitação, da formalização do contrato administrativo, do primeiro termo aditivo e da execução financeira. Processo 10.088 de 2013 da Prefeitura Municipal de Amambai, responsável Sérgio Eusébio Barbosa. O assunto é um contrato administrativo número 301 de 2013 para fornecimento de materiais de construção. Eu acompanho o entendimento da 6ª CE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar a regularidade da formalização dos termos aditivos ao contrato e da execução financeira. E voto no mesmo sentido nos três processos a seguir. O 6.864 de 2013 da Prefeitura Municipal de Iguatemi, responsável José Roberto Arcoverde, contrato administrativo número 4 de 2013 para a contratação de empresa de transporte intermunicipal. Processo 7.105 de 2013 do Fundo Municipal de Saúde de Amambai, responsável Sérgio José Barbosa, o contrato administrativo número 217 de 2013
para fornecimento de medicamentos da farmácia básica e controlados. Processo número 6, de 2008, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, responsáveis Edson Giroto, Wilson Cabral Tavares e Maria Vilma Casanova Rosa. É um contrato de obras número 224, de 2007. O objeto é manutenção e conservação de rodovias estaduais não pavimentadas. Quanto ao processo 10.996, de 2010, da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul, responsável Deusdete de Souza de Oliveira Filho, é o contrato administrativo número 10 de 2010 para serviço de transporte urbano. Eu acompanho as manifestações da Sexta e do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar regular a formalização do termo aditivo e do contrato administrativo. Voto no mesmo sentido nos dois processos a seguir. 118.371, de 2012, da Secretaria de Estado de Habitação, responsável Carlos Eduardo Xavier Marum, contrato administrativo número 10 de 2012 para alocação de imóvel. E processo 1626 de 2010, da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul, responsável Deusdete Souza Oliveira Filho, contrato administrativo número 6 de 2010 para alocação de imóvel. Quanto ao processo 12.216 de 2013, da Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, responsável Itamar Bilíbio, é um contrato administrativo número 28 de 2013, cujo objeto é a consultoria em gestão de pessoas e planejamento estratégico. Eu acompanho o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar regular o procedimento licitatório e a formalização do contrato administrativo. Voto no mesmo sentido nos dois processos a seguir, agora acompanhando também a manifestação da CCCE. Processo 14.145, de 2013, da Prefeitura Municipal de Paranhos, responsável Júlio César de Souza. É o contrato administrativo número 59, de 2013. O objeto é consultoria e assessoria técnica financeira, contábil e orçamentária. Processo 9.561, de 2013, da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, responsável Heitor Miranda dos Santos, contrato administrativo número 9, de 2013, cujo objeto é fornecimento de combustível. Quanto ao processo 118.449, de 2012, da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, responsável Nelson Sintra, contrato administrativo número 43, de 2012, para aquisição de utensílios domésticos. Eu acompanho os entendimentos da Sexta e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade do procedimento licitatório e da formalização do contrato administrativo, declarar a irregularidade da execução financeira contratual e aplicar multa de 50 UFERMs ao ordenador de despesa por infração à norma legal. Processo 118.619, de 2012, da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, responsável Nelson Sintra, contrato administrativo 192, de 2012, para gerenciamento de CPD com técnico capacitado para manutenção preventiva e corretiva de microcomputadores, gerenciamento internet, laudos técnicos, rastreamento e eliminação de vírus. Eu acompanho os entendimentos da CCCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade do procedimento licitatório, da formalização do contrato administrativo e da execução financeira. Voto no mesmo sentido no processo a seguir, o 7.816, de 2013, da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, responsável Nilceia Alves de Souza, e o contrato administrativo é o número 42, de 2013, cujo objeto é a elaboração e confecção de materiais gráficos. Quanto ao processo 1.765, de 2013, da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, responsável Nelson Sintra, contrato administrativo número 27, de 2012, cujo objeto é a aquisição de medicamentos, eu acompanho os entendimentos da CICE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar a regularidade da formalização do contrato e da sua execução financeira. Processo 1651, de 2009, da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, responsável Tânia Mara Garibe, ordem de fornecimento número 1, de 2009, o objeto de serviços de Correios. Eu acompanho as manifestações da Sexta e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade da execução financeira do contrato. Processo 9.546 e 9.548, ambos de 2013, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Ludmar Godoy Novaes. Contratos administrativos número 37 e 38, ambos de 2013, cujo objeto é a aquisição de materiais elétricos para iluminação pública em ambos os processos.
Eu acompanho o entendimento da CCCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar regular a formalização do contrato administrativo e do seu primeiro termo aditivo, bem como a execução financeira. Processo 789/2013, da Prefeitura Municipal de Bela Vista, responsável Francisco Manuel Albuquerque Costa, contrato administrativo 94/2012 para aquisição de panificados. Eu acompanho a análise da CCE, em parte, o parecer do Ministério Público de Contas, e voto no sentido por declarar irregular o procedimento licitatório e a formalização do contrato administrativo, e declarar regular a execução financeira do contrato e aplicar multa ao responsável pelo contrato no valor de 50 UFERN pela ausência de homologação da licitação. Processo 802/2013, da Prefeitura Municipal de Paranhos, responsável Dirceu Betoni, contrato administrativo número 77/2012, cujo objeto é a substituição de peças elétricas e mecânicas. Eu acompanho, em parte, a manifestação do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar irregular o procedimento licitatório e o contrato administrativo e aplicar multa regimental de 30 UFERNs ao prefeito municipal, senhor Júlio César de Souza, em razão do não atendimento à intimação desse tribunal para remessa de documentação obrigatória. Processo 24.000... Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui uma observação e nesse sentido se justifica a interrupção por 2 minutos do relatório e voto da ilustre conselheira. Por um lapso de minha parte, o processo seguinte comporta uma retificação. Nesse sentido, eu requero a Vossa Excelência, ou nessa sequência eu faço a retificação, uma vez que no meu pronunciamento inicial eu ratifiquei todos os processos, eu gostaria apenas de fazer essa correção. Nesse processo específico, eu faço uma retificação, ou Vossa Excelência e a conselheira faz um destaque, deixa por último, ou o Ministério Público faz a retificação nesse momento, como Vossa Excelência entender correto. Eu consulto a eminente relatora se dá possibilidade de fazer um destaque e relatar por último. Então, vamos dar sequência, então. Ok. Processo 24.541/2012, da Câmara Municipal de Terenos, responsável João Alves Borges, contrato administrativo número 1 de 2009, cujo objeto é serviço de assessoria de imprensa. Acompanhando, em parte, a análise da CCE, e voto no seguinte sentido: pela irregularidade do procedimento licitatório, da formalização do contrato, primeiro termo aditivo e da execução financeira do contrato, e pela aplicação de multa no valor de 150 UFERNs ao ex-presidente da Câmara Municipal por infração à norma legal. Processos 14.162 e 11.812, ambos de 2015, do Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, responsável João Maria Loss, ata de registro de preço número 3022 e 3007, ambos de 2005, cujo objeto é aquisição de material de processamentos de dado e equipamentos e aquisição de material permanente, que é mobiliário. Eu acompanho a CCE e o Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar regular o procedimento licitatório na modalidade de pregão eletrônico e a ata de registro de preço, e determinar a remessa dos autos à inspetoria competente para que permaneçam sobressados até o final da vigência da ata. Voto no mesmo sentido no processo a seguir: o 10.923 de 2015, da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, responsável de Naci Vieira Marques Hansi, ata de registro de preço número 7 de 2015, para aquisição de material permanente. Terminando, senhor presidente, as multas arbitradas deverão ser recolhidas ao FUNTEC e as autoridades competentes serão devidamente comunicadas desse julgamento. Passo, então, a facultar a palavra ao eminente procurador, doutor João Antônio, para fazer a sua manifestação em relação ao processo número 24.541/2012, da Câmara Municipal de Terenos. Senhor presidente, conselheira Marisa, relatora da matéria, eu faço aqui o nosso ato de confissão. Eu me refiro especificamente à nossa instituição, que passa por um momento peculiar, uma vez que a maioria dos seus membros, dos 7 vagas, 5 colegas aposentaram, e o Ministério Público, como Vossa Excelência bem sabe,
ele, por imperativo constitucional, ele se manifesta indistintamente em todos os processos sujeitos à decisão do TCE, indistintamente. É diferente do corpo especial, que, como o doutor Irã sabe, a manifestação do corpo especial, ela se opera nas prestações de tomada de contas ou quando solicitado pelo juiz do feito. E um número muito grande de processos que rotineiramente entra no Ministério Público, tramita no Ministério Público, seja denúncia, prestação de contas, suprimento de fundos, inspeção, contratos. Eu e o doutor Aedo, a gente tem feito um trabalho, eu diria, usando um pouco a linguagem contábil que o nosso colega, amigo, Zé Carlos, amostragem por amostragem, e às vezes passa. E nesse caso específico aqui, nada obstante aqui, não obstante as falhas aqui patentes, né, constantes do feito, o Ministério Público, no parecer emitido pelo colega doutor José Aedo, entendeu que o processo merecia aqui a carga opinativa pela legalidade e regularidade. Em face de inúmeras irregularidades, como bem apontou Vossa Excelência, como a ausência da cópia de ato que elegeu o veículo oficial para a divulgação dos atos da administração pública, não comprovação do ato que deu publicidade ao certame, não comprovação da publicação resumida do termo aditivo, formalização do termo aditivo depois de expirada a vigência do contrato, valor pactuado não fora, naquela oportunidade, totalmente demonstrado ou comprovado, enfim. Nessa circunstância, o Ministério Público, com ênfase, retifica o parecer anteriormente emitido, no sentido de opinar, nesta oportunidade, pela ilegalidade e irregularidade do procedimento licitatório, da formalização do contrato em apreço e de seu aditivo, bem como de sua execução financeira, nos termos da legislação em vigor, e pela aplicação de multa a juízo de Vossa Excelência. A retificação que fazemos neste processo. Eu entendo que, como o ilustre conselheiro presidente não submeteu os feitos sob sua relatoria ainda a julgamento, se Vossa Excelência entender pertinente, pode, se for o caso, retificar o seu voto no sentido de acolher o parecer do Ministério Público, uma vez que está em perfeita consonância com o voto proferido por Vossa Excelência. Consulta a eminente relatora se deseja fazer a adequação no que pertine à revisão do parecer proferido pelo MP, para que, no seu voto, se for o entendimento de Vossa Excelência, conste acompanhando o entendimento do Ministério Público. Então, eu solicito à Secretaria das Sessões que, no processo 24.541 de 2012, acompanhando, em parte, a análise da CISTA e, agora, a manifestação do Ministério Público, de Contas, voto no sentido pela irregularidade e continuo o voto, agradecendo a manifestação do Ministério Público. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Osmar? Eu acompanho a relatora. Também acompanho a relatora em todos os processos aprovados por unanimidade. Vão ao expediente. Processos sob relatoria do eminente conselheiro Osmar Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente relator se deseja relatar-os em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o eminente representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, nos processos a cargo do conselheiro Osmar Jerônimo, a Procuradoria mantém todos os pareceres. Com a palavra, o eminente conselheiro relator, Osmar Jerônimo, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheira Marisa, doutor João, representante do Ministério Público de Contas.
Eu inicio pelos processos de número 8.269 de 2015, processo 4.535 de 2015 e processo 18.227 de 2014. O órgão é a Secretaria de Estado de Educação, responsável é a senhora Maria Nilene Badeca. O assunto são convênios números 22.890 de 2014, 22.838 de 2014 e 22.826 de 2014. O objeto é destinar recurso financeiro para a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar. Eu acolho a análise da Quarta Inspetoria, o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar a regularidade dos convênios acima relacionados, dando-se a quitação responsável. O mesmo voto para os 6 processos seguintes. O processo número 5.013, de 2014, o órgão é a Prefeitura Municipal de Carapó, o responsável é o senhor Mário Valério, o assunto é o convênio número 19, de 2013, o objeto é auxílio financeiro para a realização da 22ª Expoac e da 9ª Festa do Milho e da 10ª Festa do Leite. Processo número 5.016, de 2014, o órgão é a Prefeitura Municipal de Carapó, o responsável é o senhor Mário Valério, o assunto é o convênio número 15, de 2013, o objeto é apoio financeiro para o pagamento das despesas de transporte escolar dos associados da Associação dos Universitários de Carapó. Processo número 10.347, do ano 2014, o órgão é a Secretaria Municipal de Educação de Dourados, responsável é o senhor Murilo Zawitch e Marinisa Mizoguchi. O assunto é o convênio número 72, de 2013. O objeto é repasse financeiro para o pagamento das despesas referentes ao atendimento educacional de crianças. Processo número 10.586, do ano de 2014, o órgão é a CEPROTUR, o responsável é Tereza Cristina. O assunto é o convênio número 21.959, do ano de 2013. O objeto é auxílio financeiro para a realização do primeiro Ecopantanal e do 6º Simpósio sobre Recursos Naturais e Econômicos do Pantanal. E para o processo número 10.754, de 2014, órgão CEPROTUR e Fundemes, responsável Tereza Cristina. O assunto é o convênio número 21.782, de 2013. O objeto é apoio financeiro para fins de incentivo ao projeto Diagnóstico das Vantagens Competitivas das cadeias do milho e da soja do Mato Grosso do Sul. E também para o processo 16.590, de 2014. O órgão é a Secretaria Municipal de Educação de Maracaju, responsáveis o senhor Maurílio Azambuja e Sandra Marcondes. O assunto é o convênio número 21, de 2013. O objeto é repasse financeiro visando custear as despesas referentes ao desenvolvimento de projetos comunitários sociais. Por último, senhor presidente, o processo número 9.819, do ano de 2014, o órgão é a Secretaria Municipal de Educação de Dourados, responsável o senhor Murilo Zawitch e Walter Bettoni. O assunto é o convênio número 1, de 2012, o objeto é destinar recurso financeiro para a execução do projeto Marcenaria. Eu acolho a análise da Quarta Inspetoria, o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do presente convênio, dando-se equitação aos responsáveis, e pela recomendação aos atuais responsáveis pelo órgão no sentido de observar o prazo para o envio de documentos obrigatórios a essa Corte de Contas. Em todos os processos citados, senhor presidente, as autoridades competentes serão intimadas do resultado deste julgamento. São os meus votos, excelência. Em discussão, relatórios e votos do eminente conselheiro Osmar Jerônimo. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Com o relator em todos os processos. Também acompanho o relator em todos os processos. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processos sob a relatoria deste conselheiro, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Os processos a meu cargo serão relatados em bloco, com exceção dos autos de números 10.856, 2010, Sanesul, e 1.172, 2014, do município Chapadão do Sul, para os quais proceda a retirada de pauta para reexame. Com a palavra, eminente representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres emitidos. Passo, então, senhores conselheiros, à leitura dos meus relatórios e votos.
Inicialmente, no processo de número 2298/2012, o voto é pelo registro da contratação temporária da servidora Livrada Pereira da Silva, realizada pelo município de Ponta Porã, sob a titularidade do senhor Flávio Sgaibe Caiate, para a função de professora de Educação Física. Voto nesse mesmo sentido para os processos de números 3.858/2012, 3.861/2012, que tem como objeto a contratação dos servidores Cirlei Ferreira Mesquita Ortonei e Reinaldo Olegário Marques, efetivados pelo município de Bataiporã, sob a responsabilidade do senhor Edson Pérez Ibrahim, para as funções, respectivamente, de atendente de creche e de motorista. Processos números 10.773, 10.782, 10.788, 10.830, todos de 2012, e 35.411 de 2011, que tratam das contratações realizadas pelo município de Bandeirante, sob a titularidade do senhor Flávio Adriano Gomes, tendo como interessados os servidores que listo aqui no corpo do meu relatório e voto. E ainda os processos números 76.077 de 2011, 76.079 de 2011, 96.910 de 2011 e 96.911 de 2011, que abrigam as contratações efetuadas pelo município de Figueirão, sob a responsabilidade do senhor Getúlio Furtado Barbosa, tendo como beneficiário também os funcionários que listo no corpo do voto. Já no processo número 6.460 de 2007, o voto concorda com o parecer do Ministério Público de Contas e é pela regularidade e legalidade do primeiro ao quinto termos aditivos, bem como da etapa correspondente à execução financeira do contrato número 22/2007, firmado entre a Secretaria de Estado de Fazenda e a microempresa Refripar Comércio e Refrigeração Ilimitada, tendo como ordenador de despesa o senhor Mário Sérgio Maciel Lorenzeto. Este mesmo voto para o processo número 118.695 de 2012, que trata do contrato número 2099 de 2012, celebrado pelo município de Costa Rica, representado pelo Fundo Municipal de Saúde e a empresa Ferrato e Ferrato Limitada, tendo como responsáveis Jesus Queiroz Baide, prefeito, e Adriana Pereira Martins Carrijo, gestora do fundo. Com relação ainda ao processo número 6.460 de 2007, fica autorizada a Secretaria das Seções a corrigir o cabeçalho do respectivo relatório e voto para consignar como contratada a empresa Refripar Comércio e Refrigeração Limitada. Já no processo número 396 de 2013, o voto é pela regularidade e legalidade com ressalva do procedimento licitatório e da formalização do contrato número 152 de 2012, firmado entre o município de Água Clara, representado pelos senhores Edivaldo Alves de Queiroz e Silas José da Silva, respectivamente, ex e atual prefeito, e a microempresa Corsino e Corsino Limitada, em face do não encaminhamento do subanexo 17, e pela aplicação de multa individualizada de 30 UFEMs aos titulares e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. No que respeita ao processo número 27.029 de 2011, o voto é pela regularidade e legalidade do primeiro termo aditivo e da fase da execução financeira do contrato número 49 de 2011, celebrado entre o município de Alcinópolis, sob a titularidade do senhor Alcino Fernandes Carneiro e a microempresa David Oliveira Furtado, pela regularidade e legalidade com ressalva do segundo termo aditivo, pactuado em razão da ausência do parecer jurídico, pela aplicação de multa de 30 UFEMs ao responsável e pela recomendação ao atual titular no sentido de que adote providências visando ao melhor atendimento às instruções vigentes quanto à adequada instrução dos processos. Processo número 27.917, 2011. O voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas e é pela regularidade e legalidade do primeiro termo aditivo ao contrato número 4 de 2011, pactuado entre a Câmara Municipal de Coxim, representada pelos senhores Adilson Ferreira do Lago e Marilene de Fátima Gasperim, respectivamente, ex e atual presidente, e a empresa JPM Consultoria Contábil Limitada, pela irregularidade e ilegalidade do segundo e terceiro termos aditivos, firmado em função da ausência de parecer jurídico, da justificativa e da autorização para a lavratura, pela aplicação de multa de 100 UFEM ao senhor Adilson Ferreira do Lago e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhar a etapa de execução financeira. Processo número 3.272, 2014, o voto é pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização do contrato número 6 de 2014, firmado entre o município de Bataguaçu, tendo como ordenador de despesas o senhor Pedro Arley Caravina,
e a empresa de pequeno porte comercial TIC Limitada, devido à não remessa do subanexo 17, pela recomendação ao titular, no sentido de que adote providências administrativas com vistas à melhor observância da instrução dos processos encaminhados a esta Corte, bem como encaminhe o citado documento para exame na fase subsequente e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhar a etapa de execução financeira. No que tange ao processo número 18.098/2012, o voto acolhe o parecer ministerial e pela regularidade e legalidade da formalização do contrato número 26 de 2012, respectivos termos aditivos, primeiro e segundo, celebrado entre o município de Brasilândia, sob a titularidade do senhor Antônio de Pada Tiago e a microempresa Ângelo Carlos de Assis, e pelo retorno dos autos da segunda ICE para acompanhamento da etapa de execução financeira. No processo número 19.634, de 2012, o voto é pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório e da formalização do contrato número 1 de 2012, tendo, de um lado, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, sob a responsabilidade do senhor Deusdete Souza de Oliveira Filho, e, de outro, a empresa Nutri e Saúde Refeições Coletivas Limitada, e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da etapa de execução financeira. Voto nesse mesmo sentido para os processos 15.006 de 2014, que cuida do contrato número 99 de 2014, entre o município de Itaquiraí, tendo como ordenador de despesa o senhor Ricardo Favaro Neto e o senhor Paulo Bortoncelli, e 13.896 de 2014, que abriga o contrato número 131 de 2014, firmado pelo município de Nova Andradina, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, com a empresa Granfer Caminhões e Ônibus Limitada, tendo como ordenador de despesa a senhora Elizabeth Sumico Anami Nogueira. Já no processo número 115.145 de 2012, o voto acolhe o parecer do Ministério Público de Contas e é pela regularidade e legalidade do procedimento de dispensa de licitação, da formalização contratual, do primeiro termo aditivo e da etapa de execução financeira, pertinente ao contrato número 2060 de 2012, celebrado entre o município de Costa Rica, representado pelo senhor Jesus Queiroz Bairde, e a Fundação para o Remédio Popular, FURP, com interveniência da Assomasul. Já no processo número 2.505/2013, o voto é pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório e da formalização do contrato número 41/2012, firmado entre o município de Água Clara, representado pelo senhor Edivaldo Alves Queiroz, e a empresa Autonan Veículos Limitada, pela regularidade e legalidade com ressalva da fase correspondente à execução financeira, em face da remessa intempestiva dos documentos e pela recomendação ao atual responsável para que adote providências, visando ao atendimento das instruções vigentes que trata da remessa de documentos a esse tribunal. Quanto ao processo número 1831/2013, o voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas e é pela regularidade e legalidade da fase relativa à execução financeira do contrato de número 12/2012, celebrado entre o Departamento Estadual de Trânsito, tendo como ordenador de despesa o senhor Carlos Henrique dos Santos Pereira e a microempresa FCA Comércio e Eventos Limitada. Este mesmo voto para o processo de número 170 de 2009, que trata do contrato número 2 de 2009, entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, sob a responsabilidade do senhor Vantuir Francisco Brasil Jacini, e a empresa H2L Equipamentos e Sistema Limitada. No processo número 17.496/2014, o voto acolhe a opinião do Ministério Público de Contas e é pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório e da formalização do contrato número 144 de 2014, celebrado entre o município de Itaquiraí, representado pelo senhor Ricardo Favari Neto, e a empresa de pequeno porte, Alto Poço 7 Limitada, pela regularidade e legalidade com ressalva do primeiro termo aditivo firmado, em razão da não remessa do subanexo 17, pela recomendação ao responsável, a fim de que encaminhe a esta Corte de Contas o referido documento para análise na fase subsequente e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da fase de execução financeira. E no processo número 13.185/2015, o voto acolhe a opinião da Procuradoria-Geral de Contas e é pelo julgamento do convênio de número 1/2014, firmado entre o município de Nova Andradina, sob a titularidade do senhor Roberto Rachioca Soler, e o Lar Alternativo São José, como contas regulares. Por fim, no processo número 14.564/2014, o voto acolhe o parecer ministerial e é pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório, da formalização do contrato corporativo número 5 de 2014 e respectivo termo aditivo,
celebrados entre a Secretaria de Estado de Administração, representada pela senhora Thier Iguchi Viegas dos Santos, e a Associação das Empresas de Transportes Coletivo Urbano de Campo Grande, a CETUR, e pelo retorno dos autos da segunda ECE para acompanhamento da etapa da execução financeira. Senhores conselheiros, a intimação dos interessados quanto ao resultado desse julgamento, bem como o recolhimento das penalidades ora aplicadas, deverão ser providenciados na forma regimental. São os votos que eu coloco em discussão. Com a palavra, a conselheira Marisa. Gostaria de fazer uma colocação a respeito das mudanças que eu tenho visto nos tribunais de contas nesses últimos anos, principalmente no sentido da unificação de determinados procedimentos naqueles que são de domínio público e que há já um entendimento nacional com súmulas e acordos já verificados. E pensando nisso, a minha preocupação com a quantidade de contratação por tempo determinado, pessoal por tempo determinado, para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. A semana passada, nós já discutimos essa questão aqui e todos nós votamos pelo não registro de determinados processos que atendemos e acreditamos que não tinham uma explicação condizente e uma justificativa do gestor para esse tipo de contratação, já que todos nós concordamos que isso é uma exceção à regra e que, para ser uma exceção, nós teríamos que ter, para nossa convicção, uma justificativa que nos trouxesse dados efetivos. Na sessão de hoje, nós estamos com uma série de processos sobre a relatoria de Vossa Excelência que tratam desse assunto. Eu procurei, junto com a minha equipe, uma análise de como outros tribunais procedem a esse respeito. Mato Grosso, por exemplo, lançou, em 2013, uma cartilha de orientação para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, há uma cartilha, foi votado no Pleno e baliza todas as análises de todos os conselheiros. Procurei saber também, em Minas Gerais, olhando uma consulta feita ao Tribunal de Contas de Minas sobre esse assunto, que também, votado no Pleno, baliza todas as análises feitas nesse sentido. Porque há uma situação muito difícil, porque cada caso é um caso. Não dá para que a gente generalize todas essas questões. Mas há alguns casos que nós temos condições de analisar com mais tranquilidade. É o caso, por exemplo, de médico, de enfermeiro, de professor, em casos, por exemplo, de uma calamidade pública, de um surto, de uma epidemia, que você teria ter a liberdade de dar a liberdade ao gestor de poder contratar, justificando essas pessoas. E de professores, principalmente, como nós sabemos, o número é muito grande, e a quantidade de professores que estão em licença médica, que tiram licença, e que o gestor vai ter que, de alguma forma, contratar substitutos. Nesses casos, se justifica. Mas, quando não tem uma justificativa, por exemplo, no caso aqui, motorista, mas motorista, como diz a legislação, e o próprio conselheiro Irã tem colocado, o gestor tem que ser previdente e terá que ter na sua organização anual, principalmente no seu planejamento, tem que prever que é necessário ter motorista e que tem que se fazer concurso público. Mas, se for um caso de motorista que justifique, nós temos que ter uma justificativa que nos ampare. Por exemplo, os processos aqui, relatados de servidores, de atendente infantil, agente comunitário de saúde, 3 casos iguais aqui, aí tem recepcionista, auxiliar de serviços gerais, 3 de auxiliar de serviços gerais e de recepcionista. É difícil a gente votar
num caso desses, como de excepcional interesse público. Isso aqui tem que estar previsto no planejamento do gestor. Então, tendo em vista essas análises, e eu ia, inclusive, propor ao conselheiro Irã, que é o nosso corregedor, que a gente pudesse fazer uma possibilidade de analisar aqui, com a ICAP, talvez, com o diretor Antenor, que está aqui presente, trabalhar em cima de uma cartilha, de um provimento que nos desse tranquilidade a todos os nossos gestores para analisar esses casos. Então, eu queria primeiro ouvir, antes de votar, ouvir o conselheiro Irã a respeito, principalmente, desses casos específicos, por exemplo, de Figueirão. Eu até imaginei que Figueirão pudesse ser, por conta de ser um município novo, de estar começando, mas depois que eu vi que era de responsabilidade do senhor Getúlio Furtado Barbosa, eu falei, bom, não é o primeiro prefeito, o primeiro foi o Hildo, que foi o primeiro prefeito logo que o município foi criado, então eu já não sei se isso, se de fato já é o segundo prefeito do município, se tem alguma coisa a ver com essa criação de um novo município. Mas eu queria ouvir primeiro, antes de votar, um pouco o conselheiro Irã a esse respeito. Muito bem. Conselheira Marisa, a gente, como tem feito aqui rotineiramente, nós temos repercutido as decisões aqui, os votos proferidos, com a mais absoluta tranquilidade, no sentido de procurar o aperfeiçoamento das decisões. Entendo que aqui reside o drama do julgador, porque compete a ele abstrair do processo, como bem falou Vossa Excelência, cada caso é um caso, no caso concreto, para dar a decisão mais acertada e mais justa para o caso que está sendo julgado. Assim como os municípios, de maneira até um pouco exagerada, fazem umas leis genéricas. Excepcional interesse público é isso. Não é possível, porque o excepcional tem que ser excepcional, não pode ser regra. Mas a gente parte daquele princípio de que a lei, enquanto não declarada inconstitucional, está em vigor, embora o tribunal possa negar a eficácia de determinada lei. Mas também, por outro lado, eu reconheço, e quando a gente profere algum voto, nós temos por hábito aprofundar, como diz Vossa Excelência, nas raízes do problema. Por exemplo, eu cataloguei aqui de todos os processos a que eu me refiro na área de pessoal, e aqui fica um pouco difícil fazer algumas exceções aqui na presença do nosso querido diretor da ICAP, o doutor Antenor, que é meu amigo há mais de 30 anos aqui no tribunal, o Cotip Tibana também, que é um especialista da área, a Cláudia também, mas o julgador tem que enfrentar isso, tem que ver a realidade do caso concreto. Então, eu tenho aqui, puxei no nosso sistema todo o extrato de cada uma dessas situações e de todos os processos que nós vamos verificar. É uma pena que, no nossa sessão, não se leia a íntegra dos votos. É uma pena, porque no nosso voto, no corpo do voto, está escrito que, para o caso citado por Vossa Excelência, de motorista, que seria um absurdo dizer que o motorista é de excepcional interesse público, só que ele é um motorista numa ambulância do hospital. Não sou eu que estou dizendo isso, está na justificativa do prefeito quando foi notificado. Ele tem a lei, e na lei dele, embora de forma muito abrangente, coloca motorista como excepcional interesse público, esse motorista ele justifica que é o motorista da ambulância e que tem que ter determinada habilidade, determinada qualificação. Nós procuramos, conselheira Marisa, eu gostaria de transmitir a Vossa Excelência, ao conselheiro Osmar, a nossa tranquilidade em manter os votos da forma com que foram proferidos, pela pesquisa e pelo cuidado que tivemos na hora de elaborar cada um deles. Mas eu acho absolutamente pertinente a questão levantada por Vossa Excelência e, de fato, transfiro para a ICAP, aqui na pessoa dos 3 cobras que estão ali no plenário, a imediata tomada de uma posição no sentido de estudar esse processo mais a fundo, se for o caso, adotar essa cartilha que a conselheira Marisa se referiu do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que ela me mostrou hoje, e tentar tirar de lá o que tem de melhor e adaptar as nossas circunstâncias aqui.
Outro ponto que dificulta a nossa situação aqui é que nós estamos julgando aqui um processo de 2011. Nós estamos em 2016. Esses contratos já foram extintos, né? Alguns deles eu levantei aqui foram renovados. E, quando se trata de professor, o contrato é feito, veja, no ano letivo. Então, o contrato é para o primeiro semestre, aí encerra. Eu acho que isso é uma prática terrível contra os professores, porque contrato para o período letivo do primeiro semestre, aí, no meio do ano, ele não recebe nada, porque está rescindido o contrato, aí, no segundo semestre, contrata o professor de novo, e chega no final do ano, ele está sem emprego, não tem 13º, não tem nada. Então, a gente tem que levar em consideração, e eu faço isso com muita tranquilidade, queria passar para Vossa Excelência essa tranquilidade e essa segurança de que nós, de fato, verificamos a fundo cada um desses contratos. Por isso, conselheira, eu agradeço muito a sua manifestação, sei que é para contribuir e aperfeiçoar os nossos trabalhos aqui, mas peço honrosas vênias a Vossa Excelência e vou manter os votos por essas razões que acabo de falar aqui. A partir do momento de que Vossa Excelência faz essas colocações, não tem como nós não votarmos a favor desses processos. Mas eu queria ainda fazer duas colocações. Eu estava hoje votando, e brevemente estarão aqui, dois processos, até comentei também com Vossa Excelência, e vou aqui socializá-los. Por exemplo, a questão de médico, que, a princípio, bom, então, médico, nós precisamos de médico, é uma necessidade nacional, e, então, temos que votar com excepcional interesse público. Mas, nesse caso, por exemplo, vamos descobrir que tem um outro processo, no outro município, em que o médico também é contratado, por 8 horas, nos 2 municípios, um distante do outro, e no mesmo ano. Quer dizer, só se fosse onipresente, né, de ele poder atuar em 2 municípios. Quer dizer, descobrimos isso vendo um outro processo. E também votamos pelo não registro de um enfermeiro, que também nós poderíamos aceitar como necessidade, mas um enfermeiro cujo processo estava irregular. Não tinha assinatura, não tinha valor do salário, não tinha assinatura no contrato. Então, resultado, o processo administrativamente estava irregular. Então, mesmo que o caso fosse de necessidade, não tinha como nós votarmos. E, além disso, Vossa Excelência disse uma coisa correta e que me preocupa também, na questão, por exemplo, que o senhor colocou dos professores. Nessa consulta de Minas Gerais, dessa prefeitura, foi justamente em cima do regime jurídico que vai disciplinar a categoria, que tipo de regime jurídico, em relação aos benefícios do regime, que nós tínhamos que exigir que os contratados tivessem todos os benefícios necessários e que ele teria direito, são as garantias constitucionais, e regime previdenciário, os servidores temporários teriam que contribuir também para o regime. Tá? Nesse caso aqui, por força da emenda constitucional número 20, de 98. Então, eu estava vendo que também, além de todas essas questões, nós tínhamos que ver essas questões jurídicas que também nós não estamos tendo nem condições de nos aprofundar. Por isso que eu achei que era importante o nosso diretor hoje estar aqui e poder, como disse Vossa Excelência, trabalharmos mais nessa questão, aprofundarmos nessa questão para nos dar tranquilidade na hora do voto. Portanto, eu aqui fico já suficientemente tranquila com a explicação de Vossa Excelência. Antes de encerrar a discussão, só quero acrescentar, mais tarde vou agendar uma consulta com o doutor José Roberto, talvez ele me ensine a ser onipresente, porque não é o primeiro caso, viu, conselheira Marisa, que a gente pegou de processo com o médico trabalhando em 2 lugares no mesmo horário. Mas vamos tocando. E dizer também aos ilustres membros da ICAP que ontem nós concluímos um voto, até ofereci à conselheira Marisa para a apreciação e, se for o caso, emendá-lo, modificado e tal, sobre uma consulta do Ministério Público Estadual, justamente a esse respeito.
Lá não se discute caso concreto na consulta, você responde a consulta em tese. Então, fica até mais fácil. Ali, nós defendemos a regra geral, a aplicação da regra geral. Até falei hoje para a conselheira Marisa, eu gostaria que todas as decisões fossem baseadas neste relatório e voto. Mas eu sei que isso é impossível, porque cada caso é um caso. Mas, em se tratando de consulta, a gente, como bem disse Vossa Excelência, na última consulta respondida pelo eminente conselheiro Gerson Domingos, que ele foi duro na resposta, nas consultas nós não podemos abrir exceção. A regra geral tem que prevalecer, porque é a regra geral. Porque lá nós estamos respondendo a consulta em tese, nós não podemos deixar, não, pode, mas se fizer assim, se fizer assado, o jeitinho na consulta não existe. Agora, no caso concreto, a situação muda de figura. Mas eu gostaria de convidar os ilustres membros lá da ICAP que viessem assistir a sessão na próxima, não amanhã, mas na outra quarta-feira, e, se quiserem, está no sistema, está disponibilizado o voto, também para vocês terem conhecimento, se for o caso, sugerir algumas alterações. Então, fica o convite. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Com o relator. Conselheiro Osmar? Eu acompanho o relator. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Encerrada a pauta do julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e representantes do Ministério Público de Contas, para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e horas regimentais. Está encerrada.